Ao longo destes últimos meses, nós temos estado a falar acerca de um versículo em 1 de Pedro 2:9, em que é um versículo que o apóstolo Pedro está quase a fazer uma declaração de identidade sobre o povo de Deus. Em que vamos abrir todos esta passagem em 1 de Pedro 2:9. Diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciares as virtudes daquele que vos chamou das trevas até a maravilhosa luz. No mês de janeiro nós falamos acerca da nossa identidade sendo filhos do Rei, em que nós temos um caráter diferente, porque nós somos filhos do Rei dos Reis. Mês de fevereiro nós falamos acerca de nação santa. O que é a santidade sobre as nossas vidas? Qual é essa identidade de santidade, de povo santo? E este mês nós vamos estar a falar sobre vários aspectos deste sacerdócio real. Eu não sei qual é que é a vossa percepção de sacerdócio ou sacerdote. Se vocês pensam de uma pessoa com uma grande barba, com vestes muito pesados, uma forma muito arcaica de falar, de talvez ter uma forma muito esquisita, muito distante. Não sei qual é a vossa percepção do que é um sacerdote. Talvez vocês pensam de, uma pessoa muito religiosa, distante, não tem nada a ver com a minha própria realidade. E talvez essa forma de ver sacerdócio, ou o que é um sacerdote, moldou a forma de nós percebermos a nossa função e como é que isso transmite a nossa realidade como homens e mulheres de Deus. Durante toda a história da humanidade, há várias culturas, há várias religiões ao longo da história da humanidade. E em todas as religiões nós vemos o papel de uma pessoa, um sacerdote. Era um homem consagrado, separado do resto do povo. Era um homem que tinha contacto direto com divindade, com um Deus. Era uma pessoa que praticava rituais religiosos. Era uma pessoa que talvez tinha competências para celebrar casamentos, funerais, batizados. Que tinha essa função. Ao longo de toda a história, nós vimos vários homens, várias personagens ao longo de toda a história de sacerdotes, nas várias religiões diferentes, em que todos eles tinham esse tipo de função. Agora, porquê que Deus chama-nos a nós como sacerdotes? Porquê que nós somos um sacerdote, ou porquê que nós somos o sacerdócio real? Isto é uma identidade talvez que não identifica muito com quem tu és. Talvez tu não te vês como uma pessoa com grande barba, ou com grandes vestes, ou que celebrar casamentos. Talvez tu não te vês dessa forma. Porque talvez nós temos um conceito um bocado errado do que é um sacerdote. Para entender como é que Deus vê este termo de sacerdote, ou sacerdócio, nós temos que voltar sempre para o original, a primeira menção de que é sacerdote na Bíblia. Qualquer dúvida que vocês têm acerca de como é que Deus vê algo, o que é a percepção de Deus, a visão de Deus, o conceito que eu dou é ver na Bíblia qual é que é a primeira menção dessa questão que vocês estão a perguntar. Por norma, essa clarificação vem neste primeiro exemplo. E nós podemos ver isso com a primeira pessoa, o primeiro homem criado. Hoje nós vamos falar como Adão foi o primeiro sacerdote. O quê? Mas isso é antes da religião, antes de qualquer coisa. Como é que Adão é um sacerdote? Nem houve nenhum rituais religiosos para serem praticados. Como é que Adão é classificado esse primeiro sacerdote? Então vamos ler e vamos perceber um pouco acerca disso. No início de toda a criação foi criada, e depois em capítulo 2 de Gênesis fala acerca de Deus criou o homem, Adão,
A seguir, Deus criou um jardim, Éden. Então, depois de criar todo o mundo, todas as criaturas no mundo, Deus cria um homem à sua imagem e sua semelhança, igual, o reflexo dele próprio. E depois Deus cria ou planta um jardim e agarra naquele homem, Adão, e coloca no meio do jardim, dentro do jardim. Porque antes ele não estava no jardim. Ele estava criado, mas estava no mundo. Depois Deus criou o jardim de Éden. Coloca Adão dentro do jardim. Depois Deus chama todos os animais que estavam na terra. Vocês podem ler esta história, é muito interessante. Em Gênesis 2. Chama todos os animais para o jardim onde estava Adão. E Adão começa a dar nomes segundo o caráter de cada um dos animais. Imagina este cenário. Adão dentro de um jardim lindo, maravilhoso, e todos os animais a chegar. Aves, répteis, elefantes, girafas, que ainda não tinham nome, ainda não sabiam muito bem qual era o seu propósito. Adão chegou, eles chegaram a Adão e Adão disse, não, tu és um rinoceronte. A tua função é isto, isto, isto. Chegou ali ao elefante, tu és um elefante. E começou a dar nomes a cada um dos animais. Mas não encontrou nenhum que era parecido com ele próprio. Ele estava sozinho. Naquela altura Deus criou a mulher. Pois Adão, num sono profundo, retirou uma costela de lado e formou Eva, a mulher. E os dois estavam dentro do jardim. Deus coloca Adão e Eva dentro do jardim com tarefas concretas para fazer dentro do jardim e também com uma missão concreta para fazer fora do jardim. Não sei se vocês pensam desta forma acerca desta história. Às vezes, quando eu li antigamente, eu li assim muito corrida esta história da criação do mundo. E eu não percebi esta dinâmica que havia uma zona fora do Jardim de Éden e o Jardim de Éden. Mas é tão claro aqui nestas passagens de Gênesis que havia uma zona fora do jardim, havia uma zona dentro do jardim. E que Deus deu tarefas claras a Adão e Eva para como é que eles iam relacionar com o mundo que era fora e também com o mundo que estava dentro. Em Gênesis 1:28 é aquela comissão ou aquela ordem que Deus dá a Adão e Eva de como é que eles devem relacionar com o mundo que está fora do Jardim de Éden. Diz assim em Gênesis 1:28, na primeira parte, diz: E Deus abençoou e disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Então está a dizer que a vossa tarefa, Deus está a dizer, Adão e Eva, a vossa tarefa é fora deste jardim, é ir e ter filhos, expandir a tua influência, multiplicar a tua influência e trazer ordem ao resto do mundo que está fora desta zona do Jardim de Éden. E depois Deus deu uma ordem clara de como é que eles deviam relacionar dentro do jardim. Em capítulo 2, versículo 15, diz que E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim de Éden, para lavrar e guardar. Agora, eu pensava que esta passagem de lavrar e guardar significa que ele tinha aquela tarefa de guardar a segurança do jardim e cultivar a terra. Mas depois, quando estive a estudar um pouco mais acerca da origem destas palavras e a conjugação destas duas palavras em conjunto, eu vi que estas duas palavras eram usadas várias vezes em Números e em Deuteronômio a descrever o sacerdócio da tribo de Levi perante a Arca do Senhor. Então, esta conjugação destas duas palavras não é propriamente lavrar como trabalhar a terra,
mas é servir. E não é propriamente guardar como um guarda à porta, mas é conservar. E eram as tarefas que a tribo de Levi tinha para tratar do tabernáculo e todos aqueles rituais mosaicas que foram usados quando eles estavam no deserto. Então isto faz-nos pensar um pouco que este reflexo, esta imagem do Jardim de Éden é uma imagem que aponta para o templo, o tabernáculo em primeiro lugar, e depois o templo na altura de Salomão, até a altura de Jesus, em que as pessoas chegavam a um lugar onde Deus estava, serviam, conservavam aquele lugar e tinham comunhão. Em várias expressões, em vários textos, no textos hebraicos, texto da cultura hebraica, descrevendo outras formas de ver a criação, é mencionado que a próprio Éden era o templo de Éden, do Jardim de Éden. É usado este termo templo, o templo do Jardim de Éden, é o lugar de comunhão com Deus. E muitas vezes nós pensamos, era um lugar distante. Realmente era um lugar físico, realmente era um lugar em que Adão e Eva estavam, e depois quando eles pecaram, eles foram expulsos daquele lugar para o resto da terra. Mas esta restauração de que é um templo, o que é esta comunhão, é aquilo que Deus está a fazer nos nossos dias. Em Ezequiel 28:13 diz que está aqui a descrever a queda de Lúcifer. E está aqui: estavas no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardónio, topázio, diamante, turquesa e ónix, jaspe, safira, cabernúculo, esmeralda e ouro. Obras dos teus tambores e dos teus pífaros estavam em ti. Do dia que foste criado foram preparados. Então, mesmo no jardim de Éden, havia Lúcifer, porque era lugar de adoração, era o lugar de Deus. Em Isaías 51 fala também acerca de como é que o Jardim de Éden era um lugar de comunhão. Diz que Isaías 51:3, que porque o Senhor consolará Sião e consolará a todos os seus lugares assolados e fará o seu deserto como Éden e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se acharão nela, ações de graças e voz de melodia. Então, neste lugar de comunhão, era o lugar em que Deus ia passear. Diz em Gênesis 3 que Deus chegava ao fim do dia e passeava no jardim. Era um lugar de comunhão. Era um lugar também de governo, como Adão deu nome a cada animal, deu ordem a toda a criação. Era um lugar de governo também. E era o lugar onde havia essa comunhão direta com Deus. Em Gênesis 3:23 diz que e o Senhor, pois, o lançou fora do jardim de Éden para lavrar a terra que fora tomado. Então, depois do pecado de Adão e Eva, o homem e a mulher, eles foram expulsos daquele lugar de comunhão direto com Deus. Lugar de templo, lugar íntimo com Deus. E foram lançados fora, em que eles foram feitos para lavrar a terra. A própria terra onde eles foram criados. Essa expressão de lavrar é a expressão de servir a terra. Em vez de governar sobre a terra, foi expulso da presença de Deus e foi posto num lugar de serviço à terra, em que foi sujeito à terra. É que nós podemos ver que o plano original de Deus, do sacerdote, ou de uma pessoa que relaciona diretamente com Deus,
não é de estar a ser feito servo da terra, mas é para trazer aquele governo sobre a terra. Em Romanos 3, 23, diz que para que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isto é um chamado de, ok, o que aconteceu com Adão é que todos pecaram, com esse pecado, todos pecaram e toda a humanidade ficou posta fora da intimidade com Deus. Ficou posta fora daquele Éden, daquele lugar de comunhão com Deus. Para estarem sujeitos à terra de qual eles foram criados. Mas o plano de Deus nunca foi esse. E para nós entendemos Deus como um bom Pai, para nós entendemos Deus como o Pai de toda a criação, para nós entendermos o nosso papel como sacerdotes reais de Deus, nós temos que pensar que o plano original de Deus nunca foi para que a humanidade fosse expulsa dessa comunhão íntima com Ele. Nós, homens e mulheres, fomos criados para estar face a face com Deus. Para estarmos naquele lugar de comunhão, de intimidade com Ele. Para trazer aquele reino de Deus para cada sítio que não está naquele lugar de intimidade. Em Êxodo 19:6, o povo de Israel já saiu da terra de Egito, já atravessou o Mar Vermelho e eles estão perante o monte de Deus, estão perante a presença de Deus, em que Deus diz assim em Êxodo 19:6, que vós me sereis o reino sacerdotal, o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, basicamente, Deus está a dizer a Moisés, diz, Moisés, o meu objetivo não é que haja uma pessoa, um sacerdote, nem que haja uma tribo sacerdotal, mas o meu desejo é que cada homem, cada mulher seja aquele povo sacerdotal que relaciona diretamente comigo, que relaciona em intimidade comigo, que traz o meu reino para a terra, que cada homem, cada mulher seja um sacerdote. Isso é o nosso propósito. Não é a intenção de Deus que haja uma elite espiritual. Uma mão cheia de homens e mulheres que sejam completamente consagrados a Deus para trazer o reino de Deus, para influenciar todo o resto do povo. Isso não é o desejo de Deus. Deus, quando Ele criou a humanidade, criou o homem e a mulher, foi para eles relacionarem diretamente com Deus. Quando Deus tirou o povo de Israel de Egito, foi para que cada homem, cada mulher relacionasse diretamente com Deus. Quando Deus deu o seu Filho para ser sacrificado, para vir à terra, foi para abrir aquele caminho novamente à comunhão com Deus. Basicamente é para abrir o caminho a Éden novamente. Aquele lugar de comunhão, ao templo de Deus, ao lugar santo de Deus, onde Deus relaciona conosco. Em Apocalipse 1:5, fala acerca disto, do propósito da nossa salvação é para este relacionamento com Deus. Que aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes. Para Deus, o seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Fomos lavados. A ofensa que estava sobre nós foi lavado por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, para que cada um de nós fôssemos formados de reis
e sacerdotes. Sacerdotes é aquela intimidade face a face com a divindade de Deus. Reis, para trazer o seu governo para a terra, para trazer a sua ordem para onde nós estamos, o seu reino para onde nós estamos. Então essa é a nossa função. Somos feitos este sacerdócio real. Reis e sacerdotes. Para viver em comunhão direta com Deus. Mas não com a intenção de somente ter aquele sentimento agradável no nosso coração de que nós somos amados, mas para governar e trazer o seu reino para a terra onde nós estamos. O que é governar? Como é que nós governamos? Tal como Adão, quando ele governou, ele trouxe a ordem a cada espécie de animais. Ele trouxe a ordem, a identidade do céu a cada espécie de animais que estava a andar pela terra. Como é que nós governamos nesta terra? É ver qual é que é a realidade existente no céu sobre uma realidade terrena. Vemos uma pessoa que está completamente quebrantada, está perdida, porque já passou por situações tão traumáticas. Então, como é que nós trazemos céu para a terra? É trazer a glória de Deus para aquele lugar, trazer conforto, trazer amor, transmitir paz, esperança, transmitir a manifestação de Deus. Quando nós vemos uma pessoa passar por uma doença, em que o seu corpo está assolado pela doença, em que há situações difíceis, que está a lidar com esta doença, como é que nós trazemos esta realidade celestial? É impor as mãos sobre aquela pessoa, orar cura sobre aquela pessoa, declarar que é chegado o reino dos céus, à vida, ao corpo daquela pessoa, declarar que aquela pessoa é curada. Isso é a forma que nós trazemos, de uma forma prática, o reino de Deus, o governo de Deus, o sacerdócio real, o rei e sacerdote. É ter aquela comunhão direta com Deus. Mas a comunhão tem a intenção de trazer a governação, o governo de Deus, o reino de Deus, para cada situação onde nós estamos. A intimidade com Deus é a base para trazer o seu reino. É a base para governar. Muitas vezes nós podemos pensar, então eu tenho que estudar muito, tenho que fazer um curso de teologia, tenho que fazer isto e aquilo, para conseguir ser apto para governar. Não. A partir do momento em que tu conheces Jesus como o teu Senhor e Salvador, Ele declara sobre a tua vida que tu és uma pessoa santa, que tu és um sacerdote, que tu és um rei. A partir do momento em que tu és salvo, Ele coloca-te naquela posição, com aquela identidade de um filho de Deus. E és apto para trazer o reino de Deus para cada situação. Cada um de nós temos esta esfera de influência à nossa volta. Cada um de nós temos uma mão cheia de pessoas em que nós influenciamos, em que nós podemos trazer o reino de Deus onde nós estamos. Cada um de nós recebe telefonemas de pessoas que estão doentes. Ontem à noite recebi uma mensagem de uma pessoa daqui da congregação que está doente. Não pude vir aqui à igreja hoje de manhã. A primeira coisa que eu fiz disse, amigo, vamos orar por ti. Vamos declarar o reino de Deus é chegado. A nossa tarefa não é dizer, eu tenho pena. Não, é dizer, não. Declare cura. Há esperança. Nós temos essa autoridade sendo sacerdotes, sendo filhos do Rei. Temos essa autoridade para trazer o governo do nosso Rei para cada sítio onde nós estamos. Cada sítio em que nós enfrentamos. Muitas vezes nós talvez lidamos com situações bastante conflituosas, estressantes, em que nossas emoções ficam a ferver. Mesmo como filhos de Deus, nós ficamos afetados com o estresse e a ansiedade. Quando nós somos confrontados com isso, isso não é a manifestação do governo de Deus, do reino de Deus. Nós temos que trazer a ordem por meio daquela confusão emocional que está a passar aqui dentro.
Temos de declarar paz sobre o nosso coração, sobre a nossa mente. Temos que declarar o reino de Deus é chegado sobre as nossas vidas, porque nós temos esse acesso direto ao Pai. Estes conceitos, muitas vezes, na Bíblia, são bastante grandes, bastante elaborados, às vezes bastante complexos, mas reside sempre naquele lugar de intimidade e comunhão com Deus. Essa é a base desta complexidade toda. Às vezes nós podemos abrir a Bíblia e dizer: Deus, eu não entendo nada disto. Um sacerdote real, eu não entendo este conceito. O conceito de um sacerdote real é estar íntimo com o Senhor. Íntimo com Deus. Relacionamento com Deus. Para poder governar sobre o mundo que está à nossa volta. Amém? Amém, igreja. É bom ouvir amém. Vamos ficar em pé. O primeiro passo para entrar este relacionamento com Deus, este lugar de intimidade com Ele, é aceitá-lo na tua vida. É abrir a tua realidade, dizer: Deus, ok, eu sinto que eu estou fora deste lugar de comunhão. Eu estou longe de Éden. Eu estou longe de estar em comunhão contigo diretamente. Deus, eu quero entrar neste lugar. Jesus disse sobre Ele próprio que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Ninguém chega àquele lugar de comunhão. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é reconhecer que Jesus é o caminho, o único caminho. Ele é o único caminho da tua vida. É a única esperança para a tua vida. Por isso que eu hoje, antes de nós continuarmos mais, eu quero dar a oportunidade para entrar neste caminho, entrar neste relacionamento com Deus, nesta intimidade com Ele. Por isso que vamos repetir esta oração em conjunto, e se está este desejo no teu coração de entrares em comunhão com Deus, talvez nunca entraste neste lugar de comunhão, intimidade com Ele, ou talvez já passou muita coisa pela tua vida e estás longe. Estás longe de comunhão com Ele. Hoje é dia de voltares à comunhão com Ele. Hoje é dia de voltares a uma ligação face a face com Deus. Há um relacionamento com Ele. Por isso vamos fechar os olhos e repete esta oração comigo. Diz: Jesus, eu reconheço que Tu és o caminho, Tu és a verdade e Tu és a vida. Eu reconheço que eu preciso de entrar neste caminho. Eu preciso de entrar na Tua vida e eu aceito a Tua verdade. Deus, perdoa-me por o tempo em que eu tenho estado longe, para as coisas que eu fiz que não Te agradou. Lava-me, Senhor. Eu aceito-te como Senhor da minha vida. Este é o primeiro passo. E se tu fizeste esta oração pela primeira vez, é o passo em que é aquele passo mais importante na tua vida. É mais importante do que o casamento, é mais importante do que o curso, é mais importante do que qualquer outro passo que tomaste na tua vida. Porque neste relacionamento com Deus, vais saber o que é uma vida abundante. Vais saber o que é liberdade. O que é a vida verdadeira. Aleluia. Eu sei que muitos de nós somos afetados com as dificuldades deste mundo.
em que nós ficamos subcarregados com situações, estresses, situações em relacionamentos, situações com doenças, situações financeiras. E se tu estás hoje de manhã, neste momento na tua vida, tu estás a passar por esta situação, alguma destas situações que eu mencionei, só põe a mão no ar como símbolo de tu estás a entregar isto para o Senhor. Põe a mão no ar e levanta as tuas mãos e diz: Deus, eu entrego esta área para Ti. E diz nas tuas próprias palavras: eu declaro que é chegado o reino de Deus sobre esta área. Se estás a sofrer por uma doença, coloca a mão sobre aquela área no teu corpo que está enfermo e diz em nome de Jesus: eu declaro cura sobre o meu corpo, sobre a tua mente, sobre os teus intestinos, sobre os olhos, ouvidos, qualquer área. Não há área que Deus não pode curar. Por isso, coloca a mão sobre aquela área e diz com fé, diz que em nome de Jesus, eu declaro que eu sou curado por Jesus. Aleluia. Se há situações na tua mente ou no teu coração que tu tens estado em sofrimento, situações emocionais, mentais, psicológicas, em que te sentes confuso, estás a ser atormentado com insónias, com pensamentos que não são pensamentos bons, põe só a mão sobre a tua mente ou sobre o teu coração e diga em nome de Jesus, eu declaro ordem sobre a minha mente. Eu declaro a paz de Deus sobre a minha mente e sobre as minhas emoções. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos possível. Tantas vezes quando nós estamos neste mundo, rodeado pelas dificuldades que este mundo apresenta, nós pensamos que essa é a realidade absoluta, em que nós temos que estar sujeitos a essa realidade deste mundo, temos que servir debaixo dessa realidade. Mas não! Deus colocou-te como um sacerdote, como um rei. E qualquer situação que tu estás a passar, tu podes declarar que é chegado o reino de Deus sobre a tua vida e também sobre as pessoas que estás em contacto. Tu tens esse poder dentro de ti. Poder de Deus, através da obra do seu Espírito.